Fala, meu povo, bom dia para todos vocês. Já é quase boa tarde, né? Tô falando isso que eu nem almocei ainda, mas espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo demais. E vamos falar, pessoal, de um clube aí que vem demonstrando meio que um descontentamento com um jogador que sempre almejou estar ali também, que sempre demonstrou carinho pelo clube. Não foi só porque ele teve uma passagem anterior lá, mas porque teve assim vontade de jogar nesse segundo clube. A gente está falando de Dudu e o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro que paga acho que 2 milhões de salário pro Dudu para um jogador que está no banco. Dudu é um jogador que é ponta e pode já atuar como meio campo. No Cruzeiro não tem ponta com qualidade igual o Dudu. Bolaci, Wanderson, Rodriguinho não tem a qualidade que o Dudu tem, tá? E a gente fica sem entender porque o Dudu não tá jogando. O Dudu já demonstrou ter um descontentamento com o treinador por não entender porque não coloca ele para jogar. Porque dizendo ele que ele está apto, ele está bom fisicamente para poder jogar e não joga. É só isso que ele está sem entender. O Dudu esteve na derrota para o Palestino, na Sul-Americana, né, onde o Cruzeiro não pontuou, perdeu 3 jogos e pelo investimento que teve é uma vergonha. O Leonardo Jardim foi perguntado e porque o Dudu não joga e tal, porque o Dudu não foi relacionado. E ele não chegou a fazer uma explicação clara, disse que foi só motivos internos, não especificou quais motivos internos, disse que a diretoria, disse que não foi por conta da entrevista, que a diretoria, dirigentes, representantes do Dudu já estão por dentro da situação e por isso o Dudu foi afastado aí, tá? Eu, a gente fica sem entender porque tratou o jogador como uma prioridade aí há uma temporada atrás, não conseguiu trazer e agora trouxe e trata o ídolo assim, cara. E ontem o gesto que o Pedrinho fez, assim, o torcedor perguntou, e aí, qual o futuro do camisa 7 e tal, o que vai resolver? Ele pegou e, desconfiado, fez esse gesto assim, simbolizando que há uma possível saída do Dudu aí, cara. E tem muitos jornais dizendo que a saída do Dudu está quase certa e tal, disso eu não tenho certeza, mas haverá uma reunião entre os dirigentes do Cruzeiro, os representantes do Dudu, para definir o futuro do camisa 7. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro até 2027, tá? Só que talvez essa saída dele possa ser antecipada de maneira precoce aí, cara. Porque tá todo mundo sem entender, cara, o porquê do Dudu não jogar, o porquê essa birra com os dirigentes, dos dirigentes com o Dudu, porque é um jogador que tem uma bagagem gigantesca de títulos aí nas costas, de 10 anos para cá, está entre os principais jogadores do Brasil aí. Em alguns momentos foi o melhor jogador do Brasil aí, com alguns questionamentos de não ser convocado para a seleção. E agora surgem esses questionamentos a respeito do porquê o Dudu não tá rendendo, cara. E realmente é um assunto assim, cara, que não tem muito o que falar. Porque você tá sem entender. Porque no momento ele não fez uma declaração tão polêmica. Ele apenas afirmou que tá apto para jogar, que não joga, que tá sem entender porque o Leonardo Jardim não coloca ele para jogar. E é o que eu sempre me questiono também, qualquer torcedor do Cruzeiro, cara. Né, muito torcedor do Cruzeiro, eu conversei com muitas pessoas e as pessoas disseram assim que desses reforços que o Cruzeiro trouxe para poder somar para o time, o Dudu é o cara assim que mais se aproxima para poder assim entregar algo de bom pro Cruzeiro, cara. Porque nos momentos que ele foi colocado em campo, ele se esforçou para poder jogar. Só que a minutagem é pouca, foram 17 jogos, 2 gols e tal. Só que para o torcedor cruzeirense, e assim como eu também que não acompanho o Cruzeiro, mas acompanhei ele muito no Palmeiras, né, fica aquele ar assim de que ele pode contribuir a mais, já que ele está apto fisicamente. Então seria uma boa assim o Leonardo Jardim colocar o Cruzeiro, o Dudu para jogar em campo, tá? E muitos torcedores estão sem entender porque em alguns jogos o Dudu nem sequer entrou, mesmo estando fisicamente bom. E em alguns jogos que ele jogou, vale lembrar que 17 desses jogos que ele jogou, ele não entra em alguns jogos, é, ou seja, como titular, ele entra no segundo tempo ali, faltando 20, 30 minutos para acabar o jogo, e surge essa questão toda, cara. Assim,
Eu acho que dos outros reforços que o Cruzeiro trouxe, que é o Fagner, Cássio, Dudu e o Gabigol, desses aí que eu falei que é o Dudu que salva, cara, os outros já estão com a carreira consagrada, tá? O Gabigol também está com a carreira consagrada, já recebe o seu salário, ele pode trazer bons resultados para o Cruzeiro? Pode, cara, mas acho que ainda assim ele é um jogador preguiçoso, porque já está com uma bagagem enorme, já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e tal, então acho que muitas das vezes o jogador estagna ali no clube, ganhando milhões e fica ali naquela mamata mesmo ali, tipo assim, sem somar quase nada, velho. Assim, claro que fez algumas boas partidas no Cruzeiro, mas ainda assim tá devendo. E o Pedrinho comentou isso há uns dias aí atrás, o que gerou uma polêmica aí, cara. Tá? E por outro lado, o Cássio, por mais que fez umas defesas boas ontem contra o Vasco, é um cara que falhou muito contra o Palestino, cara. O que não deu o Cruzeiro a primeira vitória na Sul-Americana, que está lá sem pontuar e na última colocação. E se bobear, talvez nem vai para as oitavas, nem se classifica. E é uma vergonha, cara. Muxucuna, achei Muxucuna, não sei o nome do time lá, assume a liderança, um time que eu nem nunca vi na minha vida, tá liderando ali, cara. E fica essa sombra de dúvida sobre o Cruzeiro. E é um time que está sendo ingrato com o Dudu, que sempre almejou estar ali no clube. Os outros eu nem vou falar tanto, porque já tem sua carreira consagrada e tal, não vejo tanto salvo assim no Fagner, e fica essa questão toda. E o Cássio não está dessas coisas, Gabigol já se consagrou, é um jogador para mim que é preguiçoso, e eu insisto muito assim no Dudu a voltar a 80% do que ele era antes. Mas o treinador não colabora e fica essa briga, essa birra com a dirigência do clube. Um grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Deixe seu like, deixe seu comentário e me siga nas redes sociais, tá? Eu vou lembrar de colocar aqui na descrição, e se eu não colocar, Josimar 9991 lá no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.